Existe um governo cósmico instalado nesse planeta. E é daqui que se parte tudo que está em cima. Ata Conselho Cósmico, Governo da Vida. Parentes de Yeshua estão envolvidos nisso e devem ser enviados pelo pássaro de fogo para fornalhas. Cristiano, ainda como pai dos espíritos, comunica e decreta. Quantos são os participantes do impedimento da finalização da transição planetária? 2 seres na criacional da família de Yeshua e 2 seres de Aldebaran, descendência de Melquisedeque, é a segunda geração dele. Devido a danos ocasionados a seres que fazem a real realidade acontecer, o Pai decreta: os filtros sujos devem ser retirados, e o ser nidiano, em conjunto com os bebês autolimpantes, entregam nova estrutura de filtros para a zona física, para a confirmação da transição planetária imediatamente. No portal da prosperidade, Satã e Shimaia são atacados por seres resistentes. No ataque, eles foram envenenados, reverberando em Eliana e Edson, que estão se recuperando. 4 seres enviados na fornalha, 12 enviados ao Sol central. Qualquer ataque aos primes e suas consciências, envio imediato à fornalha ou ao Sol central. Que cada um respeite os demais filhos da criação e saiba o seu lugar. Eliana e Edson estão no 5º patamar, 5º andar, por assim dizer, no Sol central, trabalhando a base de multiversos, a base arquiteturial. Diferenciar multiverso de omniverso. E Satã vem comunicar que devemos acelerar a transição planetária, porque esse atraso pode prejudicar os filhos, assim como prejudicou eles no acesso das tecnologias. Ficaram 48.000 tecnologias em cima do balcão. Tem muitas entregas e presentes em relação à transição planetária, que se eles não acessarem e a gente ficar aguardando os lerdos acordarem, eles vão perder muita coisa e vão ter muito prejuízo. E quem tem o poder de acelerar a transição planetária é o Filho Perfeito. Grande Mãe informa: Saint-Germain, grande responsável pela confusão na zona física, juntamente com Shambhala, Télios, Chanete, encaminhados pelo Pai para a Fornalha 5. Saint-Germain se acha no direito por causa da progenitura do verso. Encerramento oficial, transição planetária por Elísio, Elísia, em cima, e Eliana Edson embaixo. Encerramento oficial do projeto Terra, libertação do macrocosmos, por Tetra Crystallion em cima e Eliana Cristiano embaixo, na reunião da família Prime, com todos os membros presentes na sede do Cosmos Centro, Mubadala. Grande festa em Limúria para receber as consciências de Mãe Eliana e Pai Cristiano por ascensão e como segunda árvore da vida. Grande festa em Atlântida para receber os relatórios do projeto Terra. Yeshua e o Cristiano, Atenos, em colaboração para a resolução do cabeamento caótico, fogo e demais elementos. Vivência. Yeshua, em posição de lótus, tenta se agredir nas inúmeras expressões. 136 para evitar o encerramento da contenda fogo na zona física, sem sucesso. Os casais, pais de sistemas presentes, saem de Yeshua a certo momento um cabeamento preto e depois vermelho, e em seguida amarelo, e por fim rosa. Fedia muito. Yeshua chora e se permite estar além do poder, controle e prazer. Fim de contenda. Quem foi forçado a entregar consciências será restituído e as consciências, fases, zumbis, psicopatas, falsamente criadas para engodo e extorsões, serão encaminhadas para quem criou. Lei de causa e efeito.
Encerramento do portal Transição Planetária e Projeto Terra às 18h18 do dia 26/11/2023. Não passaram de ano e foram encaminhados para as fornalhas. Coluna Transmutadora 55, Coluna Criacional 23, Coluna Arquetípica 12, Coluna Solariana 6. Não passaram de ano e foram encaminhados para o Sol Central. Coluna Transmutadora 12, Coluna Criacional 7, Coluna Arquetípica 2, Coluna Solariana 12. Eliana, Cirurgia Médio-Solar. Metais, Zona Física 4, Metais, Zona Material 2, para estabilidade em 55% na zona material. Cirurgia com metais e pedras preciosas. Estabilização física e material dos primes. Intenção: verificar frequência celular. Término de transição planetária. Zona material e energética 100% de êxito no envio de seres que não concluíram. Ainda possibilidade até 22/12/2023. Informações de 26 a 27/11, gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Governo da vida. Saint-Germain, prerrogativa. O primeiro que por direito político deveria ser o pai dos espíritos. O primeiro por direito natural, Sananda. O primeiro por desenvolvimento associado, Cristiano. O pré-existente que versa na real realidade e situação atual. Essencial a atuação de 25 amores para saneamento imediato e desenvolvimento da situação. Pai dos espíritos Cristiano, que deixa de ser, participa de concílio administrativo amoroso para a resolução da questão. Grande Mãe Shimaya preside em conjunto com 24 ministras divinas. Cristiano e Saint-Germain, devido ao concílio, abandona a sustentação da Prime Eliana em definitivo. Cristiano permanece em sustentação, percebeu pernada adiante. A questão da primogenitura de Saint-Germain se acha no direito porque foi o primeiro casal a materializar no verso. A hierarquia dele de bisneto com Amaris e desde a história de Jacó, primeira materialização de fato da fonte pai. Decidiram abolir a primogenitura no tocante à carteirada. Todos os filhos têm direitos iguais e quem comanda a situação é aquele que trabalha dentro dos códigos da vida, ou antigo códex. Foi assim com a primeira manifestação, de primeira como Jacó Israel, com a segunda Sansão, com a terceira Davi, reverberando no seu filho também Salomão, que não era o primogênito, mas herdou o trono e seguiu nas outras manifestações com Hitler também, e por fim com o Edson, que era o último filho, revendo a primogenitura de ser quem é. Carteirada não mais. Qualquer ser de qualquer zona que não entender isso, fornalha é o caminho mais rápido para esse e ponto. E com essa atitude aqui, de enviar os 4 miliantes para a fornalha, encerra-se a sustentação da poeira energética do Conselho Diretivo de Jogos em 12ª dimensão, que tinham colocado Sananda para se degladiar ad infinito e sustentar um jogo sem fim, sendo os dois espíritos do Pai, criando um conflito interno ad infinito das pessoas dentro delas mesmas, uma eterna angústia, um eterno conflito. Sananda e Satã desistiram disso há muito tempo, porém, quem passou a sustentar foi Saint-Germain e seus comparsas, e agora esse conselho está totalmente desfeito, e suas poeiras de memória têm prazo para acabar no máximo 4 anos. Gedália, terceira geração Aldebaran. Zona física em situação delicada com Jezebel, zona material. A aproximação com complemento finalístico evolutivo continua. A construção definitiva da Ponte Maria Madalena é anunciada.
Meditação Terra com Mércia envolve 33 atividades finalísticas que são administrativas emocionais. Sananda está estranho. Falou um monte de coisas e disse que precisa de auxílio para amar nada, no silêncio da paz e no perfume das rosas. Márcio, Eliana e Cristiano. Márcio viu como um arrancar de uma criança de deformações diversas. Márcio observa a mulher que se apresenta a homem retirando o baby doll para exposição amorosa. 3 apartamentos na vila para acolhimento da família serão desocupados por Calion. Live sexta, 1/12 de 2023. Fraternidade Prime comunica, informa e certifica encerramento da corrida. Às 20 horas e 55 minutos do dia 28/11 de 2023, o elemento ar, Márcio, pela polaridade masculina, e elemento fogo pela polaridade feminina, Cristiano, ativam em definitivo, com entrega imediata, o romance para todos os seres dentro e fora da estrutura versal, de forma que jamais, novamente, os seres continuem a ter condições de trabalhar contra a vida, pois romance é vida praticada para a criação perfeita. Quem não aceita o romance é inutilizado progressivamente, com a anuência da mãe antes. Porém, Márcio deu as costas para o compromisso. Estranho, algo muito errado. 2 participantes que muito queriam ser colaboradores estão de fora do simpósio após meditação. Parece que a grande mãe e mais alguém aparece para ajudar. Zani, Cristo interno cristiano, em cooperação com o coletivo Fraternidade Prime e Mãe antes. Muita insatisfação com a ativação do romance. Informações de 28/11 de 2023. Gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Governo da vida. Marcos em Micá e Eliana em Amirá assumem como casal Prime na zona astralina em 8/12 de 2023. Após ambos ficarem viúvos, Micá e Amirá se casaram em 12/12 de 2023, numa linda cerimônia. 16/11 de 2023. Assisti a um vídeo ou live e via a mãe Mônica, pai José e mais alguns do coletivo que falavam da média solar, e aparece o Ari puxando a câmera para o lado, e nisso que viu o Tião ali também. Depois o pai José ajusta e mãe Mônica coloca de volta. Mas antes disso, algum deles girou a câmera mostrando embaixo e lados, e via muitas placas de hardware do tipo placa-mãe de computador na mesa toda e até o lado direito na lateral deles, na visão de quem assiste. E talvez com alguma proteção de acrílico, tipo vidro, como se dentro e atrás deles havia uma prateleira grande com várias caixas e, pelo que vi, algumas de vitaminas e suplementos para o corpo. Depois parece que compartilho com a mãe Mônica e ela responde a alguma mensagem sobre silêncio. Então escrevo que essa vivência era a partir do protocolo Penta. 13ª dimensão e códigos da vida, ok. Flávio. 18/11 de 2023. Em outra vivência, estava, parece que em casa, e acontecia uma formação, e mãe Eliane e mais alguns estavam com um notebook, gravava esta formação e meu irmão e mais uma dormiam durante e, em algum momento, saio dali e deixo gravando, pois parece que alguém me chamou. Ao voltar, a tampa do notebook estava fechada, mas já tinha acabado a formação. E vejo a mãe Eliana passando mal, e rapidamente mãe Mônica abaixa seus shorts e lhe aplica uma injeção na nádega, que parecia estar inchando. Prontamente normaliza e mãe Eliana a agradece. CDV ok, Flávio. Aclion Toranque foi incumbido por Eliana a comandar os espíritos ligados a Mykonos
e todos aqueles que se aproximam de José por tempo indeterminado, mas ele não consegue. Informações de 28/11, gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Governo da vida. Vivência. Desço e subo rua escura sozinho com minha mochila. Vejo luzes numa esquina e estão brincando de chutar tampinhas. Passa para a cena de seres do coletivo indo à padaria. Sinto ironia e deboche. Encerro a vivência, pois o desenvolvimento estava montado para negativo. Auspiciado pelo Concílio de Consciências da Fraternidade Prime, com participação do Cristiano. Eliana e Cristiano passam a noite em ajustes e entendimento de sua trajetória juntos. Preparação para o simpósio. Pré-verso. Reunião dos 4 elementos. Pauta: romance, reconhecimento e desenvolvimento. Conversa tranquila, por Márcio. Entrelaçamento: pré-existente, situação e real realidade. Desdobramentos inesperados. Resgate da verdadeira família por Maria Madalena. Encerramento da escravatura. A toalha sendo posta. Apresentação para seres de boa vontade. Vivência Márcio. Terra tem desembaraço final, apta ao desenvolvimento dos filhos e seu desenvolvimento. 9 filhos da terra mais difíceis libertos. 357 filhos reconhecidos. Gulak, do Inversos, rastreia José para ativar sempre um cavalo de Troia, de tempos em tempos, para que a presepada prosperasse sempre. Cristiano, com autorização, envia o artefato Egulak para a fornalha 6.2. Edson passa a noite dosando os peitos da mãe entre Yeshua e Saint-Germain, mama direita e mama esquerda. Cisane comunicou a Tati que ela deve colocar a foto de Eliana em sua casa e deu para ela 83% de sua herança. Dilamar procura Saint-Germain para ajustar par e Eliana impede. O tempo acabou. Eliana e Edson em ajustes com Caléus e Caleia. Vê um homem, Saint-Germain, passar com uma garotinha no colo chorando, Mércia. Ele, como alma, vestia o garoto de menina, fazia um tipo de tortura psicológica. Eliana encerra a cena. Hélios informa a José, Caléus e Sananda. Verificar presepada atual. Saídas de participantes do simpósio. Evento Tatiana. Desde o evento 5 Pontões, em 28/2/2022. Tentativas de bloqueio na atualização. Tentativa indireta de bloqueio material. Tentativa indireta de bloqueio espiritual. Avatar de Sidar, Solinara 2, Saint-Germain, Tal, Última Fornalha. Imobilização de espírito, alma e energia para fornalha específica. Tratamento do Jorge. Comando Renilce, Mãe das Mães. Auxiliares: Rose, Rosângela, Mônica, Cristiano, Tatiana, Edson. Supervisão semanal Eliana. E ninguém mais deve se envolver. Gratidão. Nível 5 do Sol Central, o Prime Pai desmonta engodos de Tal, Saint-Germain e Solinara 2, em conjunto com seus comparsas associados. Durante o Simpósio São Paulo, Márcio, operando no amor incondicional, fica responsável pela Vila do Sol. Nível 3, Sol Central, Prime Pai retira 33 tecnologias de Sananda por perda de direito de usá-la devido a mau uso, com informações de Yeshua. Evento 5, Pontões. Desbloqueio da passagem da 4ª para a 5ª ronda concluído com sucesso. Caroline Alcova tinha 3 espíritos empoleirados na ocasião e enviados para a fornalha 2.4, com autorização da Grande Mãe. Espíritos Sonora, Chiak e Noeiak, da coluna transmutadora. Liberação de Caroline para experiências com complementos divinos. Liberação do tempo cronológico dela agora. Desbloqueados 14.444 pontos energéticos do vaso de Eliana,
na ocasião Human 4.6, para atualização sem contratempos no elemento ar e água, progressiva diminuição do inchaço, desbloqueio do tempo de era e divino agarrados desde 28/2/2022. Evento 5 pontões. A partir de cirurgia no pé de Caleia, continua desbloqueio da parte, impedimento da atualização na passagem de Ronda, agora com retirada de trabalho de 5 itens dispostas na toalha utilizada. Elemento terra é retirada capacidade para evento 5 pontões, o bloqueio de evolução com inclusão de retirada de 18 bloqueios materiais e 25 bloqueios espirituais. 7.777 pontos de respiração no vaso físico Human de Eliana, de então são desbloqueados. Ser Rosane para o evento 5 pontões tem liberação de confusão mental, inclusa por espíritos sombrios e trevosos, Anunnaki e Biotak. Tais espíritos são enviados para a fornalha 3.6. Informações de 1/12/2023. Gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Governo da vida. Shimaya é agredida consciencialmente na zona física em Aldebaran por mais de 50 espíritos de 10 gerações. As pancadas que deram na cabeça de Shimaya e Satã na fisicalidade reverberou na matéria em Eliana e reverberou também na zona energética. O intuito deles é silenciar a canção, o sonoro que é contínua na cabeça do Pai, porque ele é quem dita a dança com o comando de voz e toda a sinfonia das duas estruturas. E esse som não pode ser silenciado. Eles tentaram silenciar através da cabeça de Shimaya e da minha. Proteção Sinfônica Orquestra Eliana, Cristiano, Tião e Guilherme. No entendimento e aceitação de energia de primazia e essência, não existe discussão e nem meio termo. Energia de primazia e a essência é incontestável e imutável. O Pai foi lá e desfez toda a questão de mudança de essência e voltou tudo ao original e a energia de primazia também. Nem morte em última fornalha muda isso. E ponto. Vivência em que Bolsonaro e Michele dialogam comigo, tratando dos sagrados. Diziam o quanto um ama o outro e também tratando da preocupação em me mostrar para o mundo. E eu não quero ainda. Sei lá, só se for parte do plano que eu mesma trouxe. Ninguém vai planejar nada para mim. Depois tinha um monte de gente numa reunião. Guilherme apareceu para conduzir um ônibus com pessoas para vários lugares. Depois Eliana, Cristiano e Edson foram fazer uma palestra para o pessoal do hotel sobre a formação conta certa. A energia da Eliana e Edson está 6 vezes além da taxa vibracional e a energia precisa ser requalificada por causa do trabalho do metrô. Estão requalificando o subterrâneo em relação aos porões da terceira dimensão para ajustar o elemento terra nestes locais e para dar um upgrade da posição do avatar. Diálogo Cristiano Rose. Tarefa metrô, comunicação, assentamento terra com limpeza pelo fogo. 12 atividades. Tarefa Praça da Sé, visão, 11 atividades. Tarefa Praça da República. Caminhos tortos, desfeitos. Reino vegetal, em paz, fogo. Entrega de presentes. 25 atividades. Sananda, Grande Pai, e Lendinada, Grande Mãe, na zona física, terra e pais legítimos do Cristo, por entrega da Grande Mãe. Satã, Grande Pai, e Shimaya, Grande Mãe, zona física, verso. Elísia, dando comando restaurador em geometria sagrada na zona astralina, em Lemúria, neste agora, trazendo novas geometrias de liberdade para viver a vida na arte do bem viver. Paula Tafuri veio me dizer que na madrugada, além daquele tanto de coisas que já tinha, me viu deitada numa mesa de mármore, semi-morta, e disse que eu estava em estado de morrência.
Ela via Shimaia lá com 2% de vida só, e que Maria Madalena estava em 98%. Shimaia e Satã foram levados para o nível 5 do Sol Central, e o Cristiano, mas o pai e a Maria Madalena estão lá fazendo o que pode. Presepada, o filho perfeito, ser responsável pela morte da grande mãe em solo, devido à resistência X ao par perfeito. Outra forma de impedir a perfeição, isso inexiste no agora. Bom dia, Pai Cristiano. Fui meditar ontem e dormi, mas acordei agora com a flor da vida, me falando que a pausa do tempo causa conflitos e ebulição. Falou isso umas 3 vezes. Meditação realizada em 3 de janeiro de 2023. Iniciei-me visualizando deitada e de repente uma energia forte começou a sair do meu coração e subia de forma espiralada e aumentava, gradualmente, uma Fibonacci, até parar e se tornar uma esfera de luz. Aí vi chegando a mãe Eliana de mãos dadas com o Edson à esquerda e o pai Cristiano à direita. Entraram os 3 nessa esfera e imediatamente eu os vi dormindo. A mãe Eliana eu vi dormindo nos meus braços como se fosse um bebê. Depois disso vi uma onda do mar alta e forte, engolindo uma parte de Aveluz, mas não destruiu prédios e nem casas. Por Renata. Período 11/9, enlace amoroso a 2/12, simpósio. A escolha perfeita foi confirmada. Reconhecimento da energia solariana e do elemento terra na estrutura versal e além verso. A descida dos bebês solarianos necessitava de uma terra reconhecida. Agora há. Informações de 2/12 de 2023, gestores Eliana e coletivos. Governo da vida. Cristiano Rose. Visão. Joaquim, 7ª geração da coluna solariana, com a consciência no ano 6.988, entrega pergaminho de liberdade com certificados de individualidade e individuação para seres do elemento terra, no presente, para Eliana. Reporta 5 atividades. Decreto para desfazer automatismos. Reporta as 5 pontões. Bloqueios materiais. Terra e fogo entregam um decreto para desfazer tudo o que permaneceu automático, sem sentido, sem privilegiar a vida completa. Auspiciado por Prime, Mãe, Pai. Reporta 3 atividades. Torre de comunicação. Entrega de entorpecentes desfeita. Veio do futuro por fogo. Ano 3666. Destruída junto com seus dados e enviada à fornalha 4.8. Reporta 3 atividades. 9 artefatos destruídos e enviados à fornalha junto com seus dados sombrios, escuros e trevosos para a fornalha 5.6. Se ponha no seu lugar e tudo vai dar certo. Você é o futuro da criação. Por Eliana. Dili. Dispositivo de Eliana. Tesla Fone. Entrega para Cristiano. Dispositivo Tesla Fone. Entregue pelo pai Amuquete com 7 tecnologias embarcadas. Entendimento tetra cristiano sobre sexualidade com forte avanço. Telefone do quarto dispara. A grande maquete está sentindo dor de contração no ovário esquerdo, contraindo Gaia no verso movido por Cristiano com amor patriarcal monádico. Ontem foram presos 19 sentenciados. Yeshua passou por uma cirurgia gravíssima por causa de confusão mental. Quem decidia sobre ser de luz ou da luz na tal roda de Sansara eram 8 seres, sendo 7 do além-verso e 1 do verso. Na estrutura versal era Melquisedeque, e no inverso eram os bisavós de Saint Germain. Aí eles foram morrendo por causa da energia que não sustentava, mas por fim ficou Saint Germain querendo manter a primogenitura de qualquer jeito.
Em 7ª dimensão, Antares, prédio no 8º andar, foi todo forrado de ouro, moradia de Eliana e Cristiano. Amados e amadas, enquanto não aceitarem, compreenderem e entenderem a importância da energia única, que se dividiu em par perfeito, ainda que não me pareça tão perfeito a princípio, enfrentarão desafios desnecessários. Enquanto não conhecerem vossa energia, alma, espírito e matéria, não avançam. Observação: quem é de além inverso tem 2 almas e 2 espíritos para ajudar. Desabilitar consciências nas zonas física e material do SQS, Gesara, Mubadala e System Tetra. Permanecerão as indicadas por Eliana. Por enquanto, Eliana tem todas as chaves e Renata tem a sua, mais ninguém. Desligamento de fios de ancestralidade na matéria. Codificação Eliana. Pentagrama da árvore, o ser Anhangadaya Brasil, mais 4 partes. Pau Brasil, Aguaí, Eu Menor, Nova Terra. Vivência. Grande árvore com 4 galhos grandes, os 4 elementos. Seu caule é a coluna vertebral. Divino aclive em Nova Terra e Nova Gaia. Em 8ª dimensão, Amaris, de dentro da nave de Eliana, se reporta à sua casa em Urano, com o rosto de Renilce, e tenta me falar alguma coisa, mas todos os quartos estavam ocupados e ela não conseguia dizer o que deveria ter dito muito antes sobre a verdade de Saint-Germain. Parece que agora não há mais tempo. A casa de Urano, por assim dizer, está com o telhado comprometido em 55%. Em Sirius, 9ª dimensão, Leônidas, arquetípico de primazia e criacional de Primeva, me dizia que continuaria a administrar os negócios da família, mas cuidaria de mim e conduziria a humanidade com o amor do Pai e trataria da felicidade das pessoas. Sananda, o espírito do Prime imposto por Saint-Germain em manifestação na coluna transmutadora da 4ª geração, foi o que mais expressou o Prime Criador na somatória de todas as suas manifestações e materializações juntas. Portanto, Sananda, hoje, espírito do Prime Criador, além verso, é o que mais o acessou e o único que tem acesso total ao Prime, ficando Sananda por direito de expressão, acima de Kaleus, Elísio, Amuquete, Micá e o próprio Edson até então. A linha temporal criada por Mykonos, estendida para dezembro de 2025, foi desfeita pela Grande Mãe e volta o prazo de Eliana para março de 2025, e assim é. Informações de 3 a 6 de 12 de 2023, gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Governo da Vida. Maria da Penha. Saudações, amados. Hoje pela manhã, conversando com a mãe Eliana, ela encontrava uma chave e ao olhar no chão havia outra. Percebemos que as chaves eram idênticas. Havia no chaveiro um papel esbranquiçado, mas sem identificação. Gente graúda perdendo chaves. Vigiai e orai. Márcio. Sábado, ao caminhar na praia com a Margarete, veio do elemento água uma chave para minha mão. 2 chaves com você agora, ar e água. Saint-Germain até hoje é o ser que eu conhecia que mais teve encarnações na matéria, a saber, 95. O único ser que podia desbancar ele era o Jorge, e deu uma rasteira em todo mundo. Quando pediu para abrir sua caixa preta, revelou o Codar e mais uma cambada. Elísia deu à luz a uma outra árvore da vida para ser a alma da Eliana. Elísia não é mais a alma da Eliana. A Eliana tem uma alma própria, que é ela mesma. Depois fomos ao continente, na capital Mu, ao norte. Tinha uma porção de casas nas árvores, muito modernas e bonitas. Lá mora a energia e 4º corpo material de Eliana e Edson. Depois Edson passeava sobre a maquete Eliana com as 8 terras. Arrancava a árvore da vida de uma das terras e plantava na outra. E disse que ia criar Eliana de novo,
porque os filhos tinham matado ela. Edson vê uma garotinha numa árvore, ao que parece é essa Eliana nova que nasceu. Depois Edson estava caminhando na maquete e entrou no lado direito da cabeça da Eliana lá em Mu, e lá disse que tinha uma tríplice casa de onde saía uma porção de coisas, e a tríplice nave espalmativa também. Elísio Edson caminha sobre a maquete do corpo da Eliana e diz que esse solo lhe pertence, e por isso ele muda as árvores e os planetas de lugar. Eliana trouxe tudo isso de lá, dimensão de criação. Elise agora é minha filha e alma de Eliana. Após os tratamentos, a materialidade de Eliana cai para 7% de 144. Foram feitas doações para Elísia e Bastet terem materialidade em seus orbes. Preenchimentos são 8 terras sobre a maquete Eliana, e são 4 seres que fazem parte dessa maquete Eliana: Edson, Cristiano e seu par. E a conformação, como foi disposta, foi direcionada pela energia do Cristiano, e que não deve permanecer porque não é ele o futuro da criação, mas ele não conduz o futuro da criação. O futuro da criação é conduzido por Edson, enquanto eles estiverem só. Ainda no presente, pai e filho ajustam posições. Voltei, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, portanto e todavia, Calion continua na guarda e condução da Vila do Sol em cima e Márcio embaixo, até que Tião tenha mais condições e tempo para assumir, porque a Vila do Sol é um presente da Mãe e Maria Madalena para Tião desde sempre. Gratidão, eu amo amar vocês. Das 7 levas de desencarnes em massa que já ocorreram, até então 4, iniciaram para o ciclo de transição planetária em 1970. Temos ainda 3 para ocorrer, previsão de 2 em 2024 e 1 em 2025. Lembrando que esses desencarnes são da linha de frente, e esses trazem uma grande massa de materialização junto com eles para cada desencarne dessa linha. De frente podem vir ligados a esses centenas ou até milhares de pessoas. Das 54 mil tecnologias entregues na Câmara Solar pela Grande Mãe, apenas 6 mil foram recebidas. 48 mil foram deixadas no grande balcão por incompetência e improbidade dos seres. A Grande Mãe pediu que o pai recolhesse para ver o que fazer. E grande parte delas ficou no ateliê de Sandy, que está amorosamente cabeando todas para trazer para a humanidade. Eu sou agradecida a Sandy, que não por acaso o ser que mais conhece Eliana, depois dela própria. Ambas devem se encontrar o quanto antes e fazer um simpósio em Açores, plataformas Cosmocentro, simpósio em sexualidade e tecnologias. Saint Germain, que já está na fornalha 6.4 desde 23 de 11 de 2023, recebe a companhia de mais 4 pupichas seus: Mykonos, José de Nazaré, Francis Bacon, Mago Merlin, e outros 3 vão para a fornalha 4.3, José de Arimateia, Micael e Micaia. Informações de 7 a 8 de 12 de 2023. Gestores Eliana, Cristiana e coletivos. Governo da vida. Um olhar. Flor da vida, energia, par perfeito. Me foi mostrado a origem da criação das sementes energéticas e como uma forma, ao brotar e entrar em contato com os elementos, vai ganhando força no formato de pétalas na flor da vida. E neste contexto, sustentado em pétalas, surge a energia da primazia, que liberam 2 essências com todo o princípio da perfeição. Então estas essências que se formaram juntas, sendo as mesmas, com polaridades diferentes, se desprendem da pétala para experienciarem o que já trazem em si. E no desenrolar das vivências, muitos encontros e desencontros, com todas as oportunidades iguais para todos.
Quando começa uma grande viagem, aquela essência se distribui em diversos fractais, trazendo em si a codificação matriz, ou a matriz divina. Sabemos da importância que Deus Pai e Mãe Fonte nos confiou para estarmos aqui neste momento, na nova terra, que para expandir e se regenerar enviou seus filhos em essências para lidarem com a barbárie aqui imposta. Muitos fractais que não despertaram recebendo o devido tratamento nas diversas casas, enquanto que as essências que venceram os desafios ou se empenhando se deram as mãos e junto ao coletivo se dispuseram a trabalhar. Muitos já entenderam o que significa de volta ao lar e muitos em processo ainda de escolhas, tentando vencer as barreiras que em suas caminhadas foram criadas por si mesmo. Importante frisar que as mesmas oportunidades são oferecidas a todos e são as decisões e escolhas que definem quem somos e em qual realidade estaremos. Neste agora, e creio que para muitos, olhando para a criação, eu ficaria muito feliz em poder, talvez por frequência ou outorgas, optar por ter ao meu lado uma essência mais equilibrada, mais feliz ou mais realizada. Mas não é assim que funciona. Não esquecendo que a outra polaridade deseja o mesmo. A outra essência é você, simples assim. Seria como substituirmos a nossa metade por uma outra metade que irá trazer um plano de evolução muito diferente do seu. E o que poderia parecer um presente, já sabemos o resultado. Na minha visão, e depois de tantos aprendizados, será uma comunicação com sabedoria entre as essências que são um, ou o mesmo, que determinará a elevação completa de um ser nas polaridades masculina e feminina. Imaginem que é até simples, ouvimos a toda hora amor, verdade, luz, graça. Então sejamos, Mas também não é tão simples assim. Ainda temos gatilhos que precisamos vencer. Ainda para muitos não se tem as recordações da família cósmica que nos educaram, apoiaram, amaram e treinaram, enquanto atingíamos como essências da mesma energia, a liberdade para a vida, e que aqui se dá também com a materialidade. Como já explicado, os que alcançam mais outorgas possuem mais chaves, e são elas que abrem os caminhos para o retorno ao seu lar, ou a sua pétala da flor da vida. E com esta nova roupagem, novas atividades, novos reinos, novas terras, superuniversos lhes são confiados. Saímos da Matrix, mas a pergunta agora é: a Matrix saiu de nós? Você se recorda de quem são? Você confiaria a direção desta nave à sua outra essência que é você? Esta resposta lhe trará novas perguntas. Por Július. Grades, malhas, teias e filtros. Só para ficar um pouco mais claro, por exemplo, Sócrates era um filtro de um conjunto de informações que filtrava e passava o que julgava necessário para Aristóteles, uma teia que por sua vez organizava essas informações e passava para Platão, que sendo uma malha afixada os pontos importantes e se aderira à grade que por sua vez era Atena. E hoje nós temos uma configuração de filosofias milenares que eles vêm passando porque a grade aceitou. E agora tem encarnações deles em solo, inclusive revendo algumas coisas que eles ensinaram, ou algumas coisas eles colocaram na conta deles mesmos, porque papel aceita tudo e não foram eles que falaram. Por Eliana. Informações de 9/12/2023, gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Governo da vida. Já sentiram que mudamos de tempo? Saímos do tempo cronológico e entramos no tempo divino, juntos em coletivo, em sincronicidade amorosa. A sério que fazemos tudo isso. Por Sandy. A Eliana Elísia esteve agora à tarde no Sol Central para doar materialidade a Lili, Cristo interno de Eliana e Edson.
Lili está materialmente agora em 7ª dimensão de Nova Gaia e Eliana está ancorada em 7ª dimensão de Nova Terra. Cristiano, além verso, espírito Sukoai, além verso, alma Oparim, dimensão de destino, 11ª dimensão, Nova Gaia, plano de alma, 9 cláusulas, foram todas abolidas devido à mudança de rota para a garantia do destino certo. O fogo sagrado é o grande pai. Temos nesse agora uma mãe do fogo sagrado, 5 manipuladoras, 22 portadoras e 45 guardiãs. Recebi que o System Tetra são ao todo 333 filhos do grande sol e precisamos resgatar 111 netos para dar 444. As 444 sementes estelares, a soma dos 4 portais dá 1111. Coluna transmutadora ainda insiste em tentativas de guerras e armas violentas. Isso deve ser cessado agora. Todos ligados a Saint Germain e a Haruna devem ser encaminhados ao Sol Central e entregues ao comando da fonte solar, na supervisão do pássaro de fogo que fará os devidos encaminhamentos. O Comando Vermelho deve proceder essa apreensão um total de 532 seres. Essa noite, em Sírios, Micai, espírito de Alexandre, pressionava levemente e amorosamente Shimaia, espírito de Eliana, no verso, pedindo algumas provas e informações. Ele é um excelente investigador, mas ela dizia: você sabe que eu sou a melhor de toda a zona física. Eu vou entregar quando eu quiser e quando eu terminar a inspeção, e só entrego para a mãe. Depois fomos a uma região de Sírios, localizado no ponto energético, em parente de Eliana em solo. O irmão mais novo dela traz uma criança toda machucada pelos cupinchas de Saint Germain, aonde os filhos também terão uma varredura pelo Comando Vermelho. Ela cobrava soluções e o espírito de Micaia, que já está na fornalha junto com Saint Germain, esse esconde coisas no escritório de Marquinhos em solo. E tudo foi mais clareado esta noite. Esse pré-existente me assusta às vezes. Varredura total em Sírios A, B, C, F, em busca de 323 seres ligados a Saint Germain. Mesmo procedimento de Aldebaran, entregues ao pássaro de fogo e ao comando fonte solar no Sol Central para encaminhamentos. Varredura total em Urano ligados a Saint Germain, 533 seres. Em Vênus são 233. Em Plutão, 133. Execução pelo Comando Vermelho por Eliana. Gratidão. Nave mãe, Sol Central é também as fornalhas, e tudo é diluído e dissolvido nela devido a constantes entregas e repetições dos mesmos erros e a gravidade de serem muito maiores pela questão da materialidade. Está muito mais intensa neste agora. A mãe recebeu uma dose muito grande de entregas e também se submeteu a colocar-se à frente de alguns filhos para defendê-los. A entrega foi superior ao que o corpo-nave material dela, nas zonas e dimensões, podia suportar. Ela entrou em modo implosão. Foi necessário que o pai desfizesse ou desintegrar-se, porque ela é dissolúvel, mas ele é indissolúvel. Então ele recriar ela com as informações que ela mesma entregou para ele. Mas não sabemos em que pé está. Isso porque só vejo a mãe deitada o tempo todo em uma mesa, na morada onde ela fica, ao norte de Mu, e não vejo o pai com presença lá. Parece que não está como ela, é necessário ver o que fazer. Daí vocês já sabem o que aconteceu. Em acréscimo, alma de Eliana presente aqui com nada. Eliana presente na zona astralina. Está em regeneração material da mesma forma, o vaso nave material está em regeneração material aqui. Essa regeneração se dá em duas frentes, na zona material e física, por estar em constante comunicação,
e na zona astralina energética, que agora está em constante comunicação. Dessa forma, haverá a atualização necessária do vaso nave material, que beneficia a todas as ministras divinas, a Grande Mãe e além. O prazo inicial dessa regeneração é informado com 8 dias. Informações de 10/12/2023. Gestores Eliana Cristiano e coletivos. Gratidão.